Olá meus telespec, minhas telespec, eu sou o Fred Brunozzi e já tem um tempo que eu quero criar um canal aqui na plataforma do YouTube para bater um papo bacana com vocês e discutir temas que eu gosto bastante. E depois de um bom tempo pensando, matutando, resolvi bater o martelo e falar dessa maravilha que é a sétima arte, ou seja, vamos falar de filmes e séries. E nesse vídeo de hoje eu já trago para vocês 5 filmes top de terror que, se você não viu, eu não sei que mundo que você vive ainda, mas eu listei aqui 5 filmes top de terror para você assistir caso você ainda não tenha assistido, beleza? E antes de já passar esses 5 filmes, eu já peço aquela ajudinha básica para vocês aí, né, para dar uma moral aqui pro tiozão aqui que tá já estreando esse canal e deixar aquele like bacana. Eu listei só 5 filmes para o vídeo também não ficar muito longo, muito maçante. E só lembrando que o filme que eu mais gostei, que eu vou deixar pro final, é o filme de número 1. Maravilha? Quem aí nunca ouviu falar de Poltergeist, mas lembrando, a versão de 1982, ou seja, a primeira versão, que teve na direção Tobe Hooper, responsável pelo Massacre da Serra Elétrica, o clássico, né, de 1974, e também a ajuda de Steven Spielberg, que, claro, dispensa comentários. O filme se passa em uma pequena cidade da Califórnia, e quando uma família se muda para uma linda casa, fenômenos paranormais começam a se manifestar quando, após a filha caçula Caroline fica bem à frente da televisão, cena clássica, né, que todos conhecem, meio que hipnotizada, e de repente sai uma mão de dentro da TV tentando pegar a garota. Daí em diante instala-se o caos na casa da família Fillings. Espíritos começam a se comunicar e se manifestar de várias maneiras, até que a jovem Caroline é misteriosamente levada por esses fantasmas a um outro plano espiritual. E para resgatar a jovem garota, os pais procuram a ajuda de um grupo de parapsicólogos liderados por uma médium para tentar recuperar a garota. O filme lançado em 1982, Poltergeist é considerado hoje um dos mais célebres e icônicos do gênero de terror. Como eu disse, foi dirigido por Tobe Hooper, responsável também pelo clássico Massacre da Serra Elétrica, de 1974, e tem também ajuda na produção do mestre Steven Spielberg, que, é claro, como eu disse, dispensa comentários. O filme arrecadou no primeiro fim de semana quase 7 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e teve um faturamento bruto mundial de mais de 77 milhões de dólares, ou seja, é um clássico e merece, é claro, ser visto aí para quem ainda não assistiu. Este filme ainda rendeu mais 2 sequências, Poltergeist 2 e Poltergeist 3, e também o remake do filme 1 em 2015. E se vocês quiserem que eu aborde um vídeo especialmente falando desses filmes, deixa abaixo aí no comentário. Número 4. Sobrenatural. Insidious ou Insidious? Eu acho que é Insidious. A família Lambert, formada pelo pai Josh, pela mãe Renee e os filhos Dalton e Foster, acabam de se mudar para uma casa. Como sempre, mudando para uma casa. Daí já dá para saber o que vai acontecer. Em seguida, uma das crianças entra em coma ou um transe profundo de forma inexplicável, fazendo os pais pensarem que a nova casa possui alguma força maligna ou espírito do mal. Com isso, os pais acabam se mudando de casa novamente. Os dias vão seguindo, porém eles acabam descobrindo que o problema não estava na casa, mas sim em uma das crianças. O filme tem sua história muito bem elaborada, muito bem contada, com um roteiro muito bem escrito e executado, fazendo com que o filme vai ficando cada vez mais interessante. Com direção de James Wan, que também é mestre em filmes de terror como Invocação do Mal, Maligno, A Freira 1 e 2, Annabelle, Jogos Mortais, Aquaman e por aí vai. Ou seja, um profissional que tem no currículo vários filmes que em sua maioria foram grandes sucessos de bilheteria. Este filme conseguiu arrecadar já no fim de semana de estreia mais de 13 milhões de doletas nos Estados Unidos e Canadá, e teve um faturamento bruto mundial de mais de 100 milhões de dólares. Este filme também rendeu mais 4 sequências, ou seja, 5 filmes, totalizando esses 5 filmes já rendeu mais de 730 milhões de doletas. Número 3. Espíritos, a morte está ao seu lado. Galera, na boa, esse filme eu tremi na base. Assisti só uma vez e não assisto mais. Só uma vez já tá bom demais. O filme se passa quando um jovem fotógrafo chamado Tan e sua namorada Jane atropelam acidentalmente uma pedestre. E ao invés deles prestarem socorro, eles resolvem se mandar para tentar tomar suas vidas normais em Bangkok. Sem saber o que ocorreu com a vítima, a partir daí, a namorada de Jane começa a ser atormentada por estranhos pesadelos, enquanto Tan, que foi a pessoa que atropelou,
percebe que nas suas fotos aparecem estranhos rostos, como se fossem fantasmas. Os dois iniciam uma investigação e acabam descobrindo outras fotografias com imagens sobrenaturais. Paralelamente, os amigos de Tan começam a morrer um a um de forma totalmente misteriosa, e sem falar que Tum começa a sentir uma forte dor nas costas. A revelação disso é surpreendente. Realmente, isso foi o ápice do filme, foi a hora que eu vi essa imagem, quase perdi a estribeira. E não demora muito para descobrirem que a presença sobrenatural nas imagens é fruto do próprio passado de Tum. É um filme com uma história aparentemente cheia de motivações para explicações aceitáveis, mas que vai se revelando de parte em parte, deixando o telespectador de cabelo em pé. Filme dirigido por Ban Jong, o nome está aí na tela, que eu não arrisco a pronunciar o nome dos tailandeses, mas tá aí na tela para vocês. Filme totalmente tailandês, país de origem Tailândia, teve um faturamento aí de bilheteria mundial de quase 7 milhões de doletas. Filme de número 2. O Exorcismo de Emily Rose. Emily Rose é uma jovem que deixou a sua casa em uma região rural para cursar a faculdade. Logo ela começa a ter alucinações e sustos cada vez mais frequentes. E como Emily é católica praticante, ela aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. E quem realiza a sessão é o sacerdote da sua paróquia, o padre Richard Moore. Como o filme se trata de um fato verídico, já o torna bem mais interessante e bem mais assustador. A história é muito bem contada e mostra o sofrimento de Emily cada vez maior. Realmente ela vai sendo torturada pela entidade que a possui, chegando a dar dó da garota. Muita pena ao ver seu sofrimento, como ossos sendo quebrados e seu corpo fazendo contorcionismos absurdos que o nosso corpo jamais suportaria fazer. Durante uma das sessões de exorcismo, uma tragédia acaba ocorrendo. Com isso, o padre Moore, que estava realizando a sessão, é acusado dessa tragédia. Com isso, entra na trama a advogada, que aceita pegar o caso em defesa do padre Moore, com o argumento de que a condição de Emily não pode ser explicada somente pela ciência. O filme foi dirigido por Scott Derrickson e já no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e Canadá faturou mais de 30 milhões de dólares e 145 milhões de dólares de faturamento mundial. E finalmente o filme de número 1. Esse é brabo, hein? Dá glória! O Exorcista, de 1973. Esse eu aconselho você a assistir, se possível, sozinho à meia-noite, caso você não tenha visto ainda. A trama conta a história de Regan, uma jovem garota de apenas 12 anos que começa a agir de forma estranha e assustadora. Com isso, sua mãe encaminha a garota a exames médicos, porém, os resultados desses exames constatam que a garota não possui nada de anormal. Só que os estranhos comportamentos de Regan começam a partir para o lado paranormal da coisa, como levitação e a pronunciar outras línguas, inclusive de trás para frente. Assim como última alternativa, a mãe de Regan decide buscar ajuda com o padre Damien. Este padre, por sinal, está em conflito com sua fé por causa da doença terminal de sua mãe. Mas ao se deparar frente a frente com a jovem garota, o padre constata de que a jovem está realmente possuída por um demônio e que ela necessita urgentemente ser exorcizada. Mas o padre não tem experiência e nem autorização, pelo Vaticano para realizar o exorcismo. Com isso, ele recorre ao padre Merrin, um exorcista experiente que acaba chegando às pressas para ajudar a garota a se livrar dessa terrível possessão. Todo o ritual de possessão da jovem e a luta dos padres realizando o exorcismo são extremamente contagiantes e a aflição toma conta de quem assiste às cenas. Muito bem feito, inclusive para a época. Os efeitos, cenário, maquiagem, todo o clima acabam deixando as cenas cada vez mais incríveis. É um filme extremamente muito bem produzido, com um roteiro muito bem executado. E se você não viu, tem a versão do diretor. Eu aconselho você ver essa versão porque tem cenas cortadas, que foram adicionadas e na época do lançamento do filme elas foram cortadas. O filme foi dirigido por William Friedkin, lançado em 1973 e no Brasil foi lançado em 1974, tornando-se um dos filmes mais lucrativos de terror de todos os tempos, arrecadando o equivalente a mais de 441 milhões de dólares em todo o mundo. E a nossa lista chega ao final e vocês devem estar se perguntando por que você não falou do filme tal, do filme qual. Então, pessoal, é para o vídeo não ficar muito longo, como eu tinha dito já no início do vídeo, e são filmes que eu acho sensacionais, são filmes bons demais, tanto em roteiro, produção, efeito, filme que não tem enrolação, que vai direto ao ponto, entendeu? É claro que tem muitos filmes bons aí para serem citados também, por isso que eu peço para vocês deixarem abaixo aí no comentário qual filme ficou faltando aí nessa lista, dos 5 filmes tops de terror, e também filmes que vocês gostariam que eu falasse, que eu fizesse mais um outro vídeo, comentando de outros filmes bacanas que vocês acham nessa linha de terror. Beleza? Vamos falar bastante sobre filmes e séries, lançamentos, filmes antigos. E não se esqueçam de se inscrever nesse lindo canal para ele continuar trazendo bastante emoções para vocês. Certo? Eu fico por aqui. Tenham bons sonhos, meus caros e minhas caras telespec. Valeu, até o nosso próximo vídeo.